Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Queria convidar você a se colocar em pé, você que se encontra aqui nessa noite, para orar ao Senhor uma vez mais. E você que está na sua casa, converse com o Senhor do jeitinho que você sabe, amém? Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos encontramos, ó Deus, uma vez mais diante da Tua presença. Senhor, estamos aqui reunidos para entoar louvores a Ti, dar o nosso melhor, Senhor, e tornar o nosso melhor a Ti nessa noite. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, neste lugar. Toma Teu lugar de honra, Senhor. Tu és bem-vindo, Senhor. Senhor, desde já, Senhor, Te agradecemos pelo fôlego de vida, a qual o Senhor tem nos proporcionado uma vez mais, Pai. Senhor, é um privilégio, Pai, de estarmos aqui, Senhor, e poder exaltar, Senhor, o Teu santo nome, Pai. Senhor, fala grandemente aos nossos corações nessa noite, Pai. Senhor, prepara, Senhor, a nossa terra, Pai, para receber, Pai, porção dobrada do Teu Espírito sobre nós, Pai. Senhor, que os nossos ouvidos possam estar atentos à Tua voz nessa noite, que o nosso coração venha estar focado em Ti, Senhor. Senhor, que nós não venha ouvir, Senhor, aquilo que nós desejamos, Senhor, mas sim, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que o Senhor venha nos confrontar, aquilo que o Senhor venha nos ensinar, Pai, para que cada dia nós vivemos, Pai, um dia mais, Senhor, perfeito na Tua presença, Senhor. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, sobre nós. Toma a direção deste culto, do início ao fim, Pai. Abençoa, Senhor, a cada vida que aqui se chegou, a cada vida, Senhor, que por algum motivo não pode estar aqui, Senhor, mas o Senhor é Deus que alcança todo o coração nessa noite, Pai. Repreende, Jesus, tudo aquilo que não provém de Ti, toda barreira, todo impedimento, Senhor, toda palavra contrária, meu Deus, eu cancelo agora, no nome poderoso de Jesus Cristo, Senhor. Assim, Senhor, nós abrimos este culto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Só queria estar deixando um versículo para a igreja, que se encontra em Mateus, um versículo bem conhecido. Acredito que todos já ouviram, já passaram por essa passagem. Mateus 14, 22, vai dizer assim a palavra do Senhor: e logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar, passar diante dele para o outro lado do barco, enquanto eles despediam a multidão, e subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e muitos estadios da terra açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus com ele, andando-se sobre o mar, e os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma? E todos afligiram-se de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir até contigo, porque é sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando-se, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Gritou-me: salve-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão e tomou e lhe disse o homem de pequena fé, por que duvidastes? Repita comigo assim: estendeu a mão. O Senhor, ele estendeu a mão a Pedro. A palavra do Senhor vai falar que eles estavam ali em Cafarnaum, e Jesus agora ele está no barco com Pedro, ele despede-se da multidão, e ele vai para um lado, e os discípulos continuam, e uma grande tempestade vem sobre o mar, os ventos vêm ao contrário sobre o barco, e agora eles acredito eu que era de madrugada, e eles veem alguém andando sobre as águas, o mar está agitado, e Pedro olha e fala: será um fantasma? E Jesus fala: não, sou eu. E Jesus, ele estende a mão a Pedro e fala: vem.
E Pedro vai sobre as águas. E Pedro começa a andar sobre as águas. Mas por um momento Pedro ele teve medo. E aí ele começa a afundar. Eu não sei qual é o medo que tem impedido você nessa noite. Eu não sei qual é a barreira, qual é o impedimento que tem impedido você nessa noite. Mas Pedro, ele convidou o Senhor a patrocinar o sonho dele. Talvez seria um sonho mesmo andar sobre as águas. Mas Pedro, ele convida o Senhor para patrocinar o sonho dele. E quando Jesus, ele estende a mão, primeiro o Senhor, ele estende a mão. E depois o Senhor, ele fala assim: homem de pequena fé. Primeiro o Senhor, ele estende a mão para depois ele advertir Pedro. O Senhor, ele meio que corrige Pedro ali. Convide nessa noite o Senhor Jesus para administrar o seu sonho. Porque talvez se Jesus não estivesse ali, Pedro não conseguiria viver um sonho. Quem nunca de nós sonhamos? Todos nós sonhamos. Mas eu convido você a chamar o Senhor Jesus a patrocinar o seu sonho, porque com Ele nada vai nos frustrar, nada vai nos abalar. E agora Jesus, ele estende a mão e fala: vem Pedro, e Pedro vai. Mas o medo afligiu Pedro. Não tenha medo do que vão dizer, não tenha medo do que vão falar. O importante é quem você é diante do Senhor. O Senhor, ele conta comigo e com você. O Senhor, ele é o general de guerra. Ele nunca perdeu e nunca vai perder uma batalha. O Senhor, ele se faz presente nas nossas vidas. E eu aprendi algo: não encolhe a mão para ninguém, porque essa mesma mão que você encolher, um dia você vai precisar estender para alguém. E se ela estiver encolhida, ninguém vai poder te ajudar. O Senhor, ele deu a mão para Pedro. O Senhor disse: vem Pedro, vem. O Senhor está chamando eu e você para algo espiritual grande. O Senhor não pede para mim, para você ficar no raso. O Senhor quer que a gente vá profundo. O Senhor quer uma intimidade maior comigo e com você. Então nós não podemos limitar o poder de Deus nas nossas vidas. Nós não podemos deixar que o fracasso, que o medo venha nos parar. Se caiu, a gente pede para Deus levantar. Se enfraqueceu, a gente pede para Deus fortalecer. É assim. O Senhor não falou que seria fácil. O Senhor falou que seria difícil herdar o reino do céu, que era com força. Que força é essa que eu e você estamos fazendo para herdar o reino? E o Senhor, ele adverte Pedro: homem de pequena fé. Então o Senhor pergunta para mim e para você: como é que está a nossa fé? Como é que está o nosso coração diante dele? Todos os dias nós temos que motivar a nossa fé. Se nós não fazemos algo que nós não acreditamos, nós não conseguimos impulsionar a nossa fé. A gente só vai ter experiência na fé se nós formos para frente, se nós adquirirmos, se nós pelejarmos. Se a gente só falar eu creio, mas não colocar a mão no arado, não ir para frente, não tem como. É igual um cartão de crédito: quanto mais você usa, mais o limite aumenta. A nossa fé é assim. Só que a fé, ela tem que ter ação. Pedro, ele confiou, mas ao mesmo tempo ele duvidou. Será que é um fantasma? Imagina, na madrugada, vento forte, vento contrário sobre o barco. E quando Jesus falou vem, ele desceu do barco, ele foi. Ele usou a fé dele, ele desceu. Saia do barco nessa noite. Se permita o Senhor trabalhar, se permita. Não tem como o Senhor agir se nós não permitimos. Não tem como. E eu aprendi com o meu apóstolo, eu aprendi com a minha bispa, que pra gente ir lá fora, trabalhar lá fora, a gente primeiro precisa estar curado. Primeiro, pra gente curar alguém, a gente precisa estar sarado. Não tem como eu querer fazer lá fora, ser espelho lá fora, se aqui dentro eu não sou um espelho, se aqui dentro eu não faço. Primeiro eu preciso ser curada e sarada, para depois eu alcançar vidas lá fora. E o Senhor, ele chama eu e você, porque ele conta comigo e com você. Antigamente tinha apóstolo, pai,
em todas elas teve vitória. Todas elas. É um manual de vida. Quando você se sentir triste, você vai encontrar alguém que se sentiu também. Quando você se sentir oprimido, você também vai encontrar alguém que se sentiu. Mas em todas as histórias, a gente vê vitória. Por que na minha e na sua vida vai ser diferente? Não vai ser diferente, igreja. O Senhor, Ele conta com um exército corajoso e valente. O Senhor, Ele conta comigo e com você. E que eu e você nessa noite venha fazer parte do exército do Senhor. E que nós possamos exercer da nossa fé todos os dias. Porque o Senhor, Ele fala, vem. Mas cabe eu e você decidirmos se queremos ir ou não. Porque Ele dá o caminho, Ele dá a estratégia, Ele mostra e Ele fala, vem. Aí é eu e você. Ou vamos ou não vamos. Porque para Deus não existe talvez, eu vou pensar. Para Deus não existe isso. Isso é vocabulário da terra. Isso é vocabulário nosso. Para Deus é sim, sim, não, não. Ou eu vou ou eu não vou. Ou eu sou ou eu não sou. Esse talvez, amanhã, vou pensar, é nosso. Com Deus é diferente. É sim ou não. Então que nós venhamos exercer da nossa fé nessa noite. Abra o seu coração onde você está. Chame a atenção do Senhor de uma maneira diferente. Não deixe que seja somente mais um culto. Que seja somente algo ritual que você está acostumado. Apresente ao Senhor nessa noite o seu melhor. O seu melhor, porque Ele deu para mim e para você o melhor dele. Então adore Ele em espírito e em verdade. Porque nessa noite Ele procura os verdadeiros adoradores. Abra o seu coração e entregue o seu melhor nessa noite. Aleluia. Já queria estar passando para a banda. Amém? Estamos aqui, nós sedentos de ti, vem nós.
Glória a Deus. Cumprimento meus irmãos com a paz do Senhor. Vamos guerrear, vamos? Aleluia, glória a Deus. Olha, a gente, muitas das vezes, irmão, a prova é tão grande, né? Que a gente passa por esquecimento. Muitas das vezes a gente prefere criticar, né? Prefere abandonar de que olhar para o céu e agradecer ao Senhor. Sabe, o apóstolo ele já mostrou. Sabe, a minha visão eu prestei atenção agora. Sabe, muitas das vezes a gente coloca a nossa prova maior que o nosso Deus. Sabe, a tua prova não é nada. Sabe, a tua prova, a minha prova não é nada. Sabe, quando o apóstolo me chamou a atenção, fala, o ano está sendo difícil. Sabe, o ano está sendo difícil. Sabe, mas é ano de colheita. Sabe, é ano de colheita. Colhe, o Senhor já te deu. O Senhor colocou na tua mão. Sabe, tu tem
Sabe? É ano de colheita. Colhe o que Deus te deu. Pega o que Deus te deu, porque o que Ele te deu é teu. Sabe? Não passa para o teu irmão, não passa para frente, não. É teu. Deus está falando nesta noite. Pega o que é teu. Não deixa passar. Sabe? Tem anjo neste lugar com a bandeira estendida. Pega e é seu. A vitória já chegou. A vitória já chegou. A tua bênção já chegou. Demorou, mas chegou. Assim diz o Senhor. Receba a providência do céu. Receba. Estenda as tuas mãos. Receba a tua bênção. A bênção é sua. Sabe o que tu está falando disso? O ano está tão difícil que eu pensei em desistir. Ei, não desista. Não desista. Não volta para trás. Não volta para o começo da fila, não. Tu fala assim, bispo, mas não chegou ainda a minha vitória. A minha bênção não chegou. Espera só um pouquinho, que ela vai chegar. Tenha fé, tenha bom ânimo. A tua vitória vai chegar. A tua vitória já chegou. Receba em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos guerrear? Deus, Senhor, nesta hora, Deus, Senhor, neste momento, Deus, Senhor, nós unimos, Senhor, toda a nossa fé. Unimos, Senhor, Pai, a nossa esperança em uma só, Deus. Porque nós sabemos, Pai, que tudo vem do Senhor. O Senhor já estendeu a mão e já entregou a vitória a Deus. E nós recebemos, Pai. Pai, mas porventura, Pai, tem ainda, Senhor, pessoa que não está entendendo o que está acontecendo. O anjo já está neste lugar. O anjo está com a bandeira estendida, Senhor. Mas os olhos estão fechados. Abra os olhos nesta noite, Deus. Abra a visão nesta noite, Senhor. Deus, amo o profeta do Senhor. Amo o Senhor de José. É ano de colheita, Senhor. E nós colhemos vitória. Em nome de Jesus. Pai, aqui tem pedido, Senhor. Pedido de oração, Senhor. Meu Deus, pedido, Senhor, que a pessoa confiou, Pai, nessa igreja, Deus. Meu Deus, confiou, Pai, num povo, Senhor, que ora, num povo que busca, Senhor. Senhor, muito, Senhor, não dá nada para este lugar, Deus. Muito não dá nada para o teu profeta, meu Pai. Mas o Senhor sabe, Pai, o que o teu povo tem passado. Aonde, Senhor, que ele tem colocado os pés, Pai. Ele não desistiu, Senhor. Aqui tem profeta, meu Pai. Aqui tem profeta, meu Pai. Aqui, Senhor, tem homem e tem mulher compromissado na tua obra, Senhor. Deus, abra o céu, meu Pai. Abra o céu, Senhor. Meu Deus, abra o céu, Deus. A porta, Senhor. O trono da glória do Senhor que tem reservado, Senhor, para o teu povo, Deus. Pai, visita, meu Deus. Visita essa pessoa, Senhor. Visita essa pessoa que foi desenganada pelo médico. Visita, Senhor, essa pessoa, meu Pai, que recebeu uma palavra, Senhor, nesta semana, Pai, que ele não tem mais jeito. Mas a palavra do Senhor vai dizer que a última palavra vem do Senhor. Então nós temos na tua palavra, nós temos, Senhor, em ti, ó Deus. Que levanta na bola passada e meu que levanta. Meu Deus, ainda, Senhor, que as coisas não estão fáceis, Senhor. Nós confiamos em ti, nós confiamos em Deus que é poderoso. Nós confiamos no Deus que abriu o mar vermelho.
cura, Senhor, esta pessoa, Deus, que está clamando, Senhor. Meu Deus, dá vitória, Senhor. Abra, Senhor, a porta aonde não tem, Deus. Meu Deus, traz, Senhor, a fé dessa pessoa que acabou, meu Deus. Traz a fé, Senhor. Traz a esperança, meu Deus. Meu Deus, dá, Senhor. Senhor. Meu Deus, toma, Senhor, este lugar, meu Pai querido e santo. Meu Deus, tem fumaça neste lugar. A tua presença neste lugar é real, Senhor. Pai, aonde a nossa voz, Senhor, não entra, Senhor. Meu Deus, não entra, Deus. Aonde, Senhor, as nossas mãos, Senhor, não chega, Pai. Meu Deus, o teu Espírito chega, o teu anjo chega, Senhor. Então, traz, Senhor. Meu Deus, traz a vitória. Traz, Senhor, a vitória. Traz a restauração. Meu Deus, traz, Senhor. Meu Deus, reúne, Senhor. Traz a esperança. Traz a fé, Senhor. Meu Deus, aviva a tua obra no meio do teu povo, Senhor. Porque ainda, Senhor, meu Deus, ainda, Senhor, ainda, Deus, ainda que a fé se acaba, Senhor, ainda o Senhor confia no povo que está de pé. Deus, só o Senhor que pode curar, só o Senhor que pode curar, Senhor. Mas a Bíblia diz, Senhor, que sem fé é impossível o Senhor curar, Deus. Mas nesta noite, Senhor, Deus, nós unimos a nossa fé. Meu Deus, nós pelejamos, Pai. Nós oramos, Senhor. Essa pessoa que não tem mais fé, Deus, Pai Santo e poderoso, Senhor, restaura a fé dela. Restaura a fé dele, Senhor. Não deixe, meu Pai, que o fogo se apague. Não deixe que a chama se apague, Senhor. Pai, Deus, não há outro Pai igual ao Senhor. Não há outro igual ao Senhor. Não há outro Senhor mais poderoso como o Senhor. Pai, Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, por Senhor levantar, Senhor, uma igreja, Pai, que tem, Senhor, que tem ânimo, Pai, que tem fé, Senhor, que não desiste, meu Pai. Renova nesta noite, renova a esperança, traz a fé. A Bíblia diz, Senhor, que o cair é do homem, Deus, mas o levantar é do Senhor. Então, Deus, nós profetizamos, aquele que caiu, Deus, levanta ele para a tua honra e para a tua glória, Senhor. E quem crê, bate palma para o Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Continua operando milagres e prodígios e maravilhas nas nossas vidas. Às vezes somos nós que limitamos o poder dele. O Espírito tem a oportunidade, vai trazer a palavra do Senhor para nós nessa noite. Amém? Glória a Deus. Estou embriagado com o poder do Espírito Santo presente. Maravilhoso. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Como é maravilhoso sentirmos a presença do Senhor em nossas vidas. Meu Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Oh, Pai. Vamos ouvir um pouco mais o que o Senhor tem a nos dizer, amém? A palavra se encontra em 2 Reis 13, a partir do versículo 14.
Quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo também. Não puderam estar aqui, mas Deus está contigo. Oh, Deus. Tu és maravilhoso. Aleluia. Já quero agradecer ao pastor Fábio, ao pastor Luana, ter me convidado, ter me incumbido de trazer a palavra hoje. Quem encontrou, diga amém. Quando Eliseu estava doente, passando muito mal, Deus abençoe, quase às portas da morte, o rei Joás foi fazer-lhe uma visita e chorou ao ver o estado em que o profeta se encontrava. Meu pai, o Senhor é a força de Israel, disse chorando. Eliseu disse ao rei: pegue um arco e umas flechas. E ele fez isso. Abra a janela que dá para o oeste, disse o profeta. Disse ao rei para colocar a mão sobre o arco. E Eliseu colocou as suas sobre as mãos do rei. Atire, ordenou Eliseu. E o rei atirou. Eliseu proclamou então: esta é a flecha do Senhor, vitoriosa sobre o rei da Síria, pois o rei conquistará completamente os sírios em Afeque. Agora apanhe as outras flechas e atire-as ao chão, contra o chão. O rei apanhou as flechas e atirou 3 vezes contra o chão. Mas o profeta ficou zangado com ele. Devia ter atirado contra o chão 5 ou 6 vezes, exclamou. Pois então teria ferido os sírios até que eles ficassem completamente destruídos. Agora será vitorioso somente 3 vezes. Eliseu morreu a seguir e foi sepultado. Meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por estarmos reunidos aqui hoje, Senhor. Obrigado por esta palavra, Senhor. Pai Todo-Poderoso, venha direcionar, Senhor. Pai, venha me tomar, Senhor Jesus, nessa noite, Pai. Ah, Senhor, venha falar através da minha boca nos nossos corações, Pai. Enche-nos, Senhor Jesus, ainda mais com a Tua presença. Obrigado, Jesus. A gente vê aqui o rei Joás. Ele era um rei que ele não fazia as coisas certas. Ele era uma pessoa má aos olhos do Senhor. Mas ele foi de encontro ao profeta. E quando ele diz aqui: meu pai, o Senhor é a força de Israel, a gente vê lá no começo que Eliseu disse isso a Elias. Isso ficou famoso entre o povo. Mas Joás, ele chegou ali na presença do profeta, porque naquela época eles buscavam a presença do profeta. O profeta, Deus falava com o profeta e o profeta levava a mensagem. Antigamente eu dizia assim: eu queria viver naquela época, na época da lei, na época que Deus usava profetas para falar com a gente. Mas sabe, conforme a nossa caminhada vai se tornando mais íntima com o Senhor, a gente vê como Deus é maravilhoso. Porque hoje vivemos a graça. O Espírito Santo, ele vive dentro de nós. O véu foi rasgado. E quando nós temos que falar, não precisamos ir a outros. Necessitamos apenas dobrar nossos joelhos no nosso quarto e o Senhor falará conosco. Porque temos intimidade. E Joás foi lá como se quisesse ser
abençoado pelo profeta. Sim, ele teve uma palavra profética. Ele recebeu uma palavra profética. Quando nós estamos aqui na igreja, nós achamos que só nós somos abençoados. Não. Outras pessoas também são abençoadas. Deus também tem profecias na vida deles. Deus também tem promessa na vida deles. Glória a Deus. Só que tem pessoas que não chegam a viver, né? Como foi o caso de Abacuque. Ele não chegou a ver as promessas que se cumprirem, né? E foi. Eliseu, ele disse ao rei: pega teu arco e mira onde está teu inimigo. Hoje, nós vivemos tempos terríveis, ataques sobrenaturais. Não só as coisas que nós vemos aqui na terra, mas existe um mundo espiritual que conspira as forças do mal contra nós. Eu quero dizer hoje, pensa no alvo que você quer atingir. Pega seu arco, coloque a flecha e mire. E acerte. Joás fez isso. E Eliseu disse a ele: pegue mais flechas, atire mais. E o rei Joás atirou mais 3 flechas somente. E o profeta disse ao rei: somente por essas 3 flechas terá somente 3 vitórias. O quanto nós que estamos aqui e que está assistindo nós agora, porque agora a gente está vendo a palavra aqui, alguns vão dizer: não, eu já quero jogar logo umas 40, 50, né, flechas, porque eu já quero atingir muita coisa, mas ele não sabia. Muitos de nós ainda hoje vivem sob o domínio do desânimo. Sabe o que é o desânimo? O desânimo é a pior arma de Satanás. Foi o que o rei Joás estava vivendo ali. Um desânimo. Ele queria alcançar aquela vitória. Ele queria ter vitória sobre a Síria. Mas ele tinha desânimo. Muitos de nós estamos assim. Queremos vitória, queremos prosperidade, queremos bênção, queremos profecias, realiza nossos sonhos, mas nós somos acometidos pela arma mais poderosa de Satanás, que é o desânimo. Ele nos barra até de vir aqui ouvir uma palavra do Senhor. Ele desanima você de ler uma palavra, ele te desanima de orar, ele te desanima de jejuar. A nossa luta, lá em Efésios fala, que não é contra a carne e nem sangue. É contra as hostes, os poderes malignos. Irmãos, essas flechas, hoje, eu estava até falando com a minha bispa, que Deus não tinha me revelado. Deus tinha me dado a palavra, mas não tinha derramado a revelação. E eu falei: Jesus, sabe, muitas das vezes nós dissemos: nós não vamos conseguir.
vencer. Porque estamos acometidos de medo, de fracasso, de desânimo. E muitas vezes estamos envoltos a pecado. Lá em Gênesis, Deus disse assim para Caim, por que ele estava bravo? Que ele não tinha aceitado o seu sacrifício. Deus, ele já sabia que ia acontecer. Deus já sabia que Caim mataria Abel. Ele estava sendo acometido por pecado. Muitas vezes nós não lançamos mais flechas porque nós não queremos nos livrar desse pecado. O pecado, ele tenta nos barrar também. E o pecado, como a gente sabe, muitos, eles são bons para a nossa carne. Mas a palavra diz que quando nós nos entregamos, nós somos novas criaturas. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. E nós não temos que falar, eu não vou conseguir, porque eu sou nova criatura. Eu tenho que abrir mão do meu eu. Eu tenho que pegar esse arco, essas flechas, e atingir aquilo que quer me paralisar. Porque aqui a gente vê que o rei Joás, ele acertou 3 flechas no chão. Apenas enfraqueceu o inimigo. Só isso. E é o que muitos de nós estamos fazendo. Estamos jejuando pouco, orando pouco, buscando a palavra pouca, meditando pouco e deixando o desânimo entrar em nossos corações. E o pecado vai tomando conta. E isso vai trazendo tristeza ao Senhor. Nós temos que ter ânimo perante o Senhor. Ele nos fortalece, Ele nos renova. Ele garante a nossa salvação. Muitos de nós tememos mais Satanás do que Deus. Satanás, ele não tem poder sobre a minha vida, nem a vida de vocês. Quem tem poder sobre a nossa vida é Deus. Temos que ser temente, andar em obediência no caminho do Senhor. Pega esse arco hoje, pega essas flechas e atire, mas atire para matar o inimigo, para tirar, para exterminar ele da vida de vocês, não apenas para enfraquecer. O inimigo não pode, ele não tem autoridade sobre esses irmãos que estão aqui, esses que estão nos assistindo, se é renascido, se está em Cristo Jesus. Deus tem nos alcançado, Deus tem dado vitórias, Deus tem dado bênção. Mas precisamos alcançar algo mais, ainda tem mais, Deus tem mais. Deus não quer que nós chegamos até aqui, Deus quer que nós chegamos a muito mais. Ele tem muito mais para derramar na vida de todos nós, na vida da bispa, na vida da pastora, na vida da irmã, na vida dos diáconos, na sua vida que está em casa. Não deixe se paralisar, não fique temeroso, lute, jejue, consagre-se, tenha uma vida com Deus, que as suas metas, irmãos, vão ser alcançadas, portas de emprego vai abrir, coisas sobrenaturais vai acontecer. Aleluia. Vamos viver esse ano, como já foi falado aqui, a colheita
alimenta. Está todo mundo dizendo lá fora que as coisas estão difíceis, estão ruins. Mas nós temos que olhar na palavra e crermos que quanto mais nós nos consagrarmos, quanto mais jejuarmos, quanto mais lermos na palavra, quanto mais meditarmos, as coisas que estão lá fora não nos atingirão. Aleluia! Porque Deus está comigo, está com vocês. Glória a Deus! Deus está na nossa frente. Ele nos guarda. Ele nos protege. As flechas que eu estou falando nessa noite é isso. Tenha comunhão, grande comunhão com o Senhor. Tenha muita intimidade, porque você pode. Porque o véu é rasgado. Você tem liberdade de entrar no seu quarto. Aleluia! E falar com Ele. Não tema. Não tema. Coisas grandes vai acontecer na vida de vocês. Glória a Deus! Porque Deus quer sempre o melhor para os seus. Sempre. O quanto de flechas vocês tiverem, continue mirando e atirando. Não enfraqueça apenas o inimigo. Derrote-o. Derrote-o. Não deixa o inimigo ficar fortalecido. É isso daqui, ó. Palavra. Glória a Deus! Palavra de vida. Palavra de vida eterna. Quando a gente começa intimidade com o Senhor, consagrar, jejuar e meditar na sua palavra, Deus desce. E o que você queria, Deus vai te dar em dobro. Coisas grandes acontecem que você vai falar, eu não sei como isso aconteceu. O sobrenatural Deus faz. Porque você está com Ele. Amém? Glória a Deus! Essa é a palavra que Deus colocou hoje no meu coração. Que nós lutemos, não apenas enfraquecemos o inimigo, não, mas que nós usamos as flechas que nós temos, as armas que Deus colocou em nossas vidas, para derrotar esse inimigo. Amém? Glória a Deus! A grande oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero deixar uma vista para isso, para os ouvintes, amém? Glória! Glória a Deus! Aleluia! Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém! Os avisos é que domingo temos culto 9 horas da manhã. E se os irmãos quiserem cear, aqueles que não ceiou, procura o apóstolo que ele vai estar ministrando no fim do culto. Que a igreja se ponha de pé e que receba a vitória. Lance quantas flechas for para ser lançado. Glória a Deus! Chega de ser aljava, só lugar de guardar a flecha. Seja flecha, aponta para o alvo e derrota ele, amém? Senhor, agradecemos, Pai, por essa oportunidade de ouvir a Tua palavra, Senhor. Senhor, agradecemos a Tua presença, Senhor, porque é real neste lugar, Senhor. Abençoa a vida dos meus irmãos, Senhor, todos que estão aqui presentes de corpo. Abençoa aqueles que estão assistindo também, Senhor. Por algum motivo não pode estar aqui, mas o Senhor é poderoso que alcança com a Tua palavra de vida, Pai. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Pai. Que nós venhamos viver a palavra liberada que o Senhor liberou, Senhor, através da Tua filha, através dos Teus filhos, Pai. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o grande amor de Deus, que a presença de Jesus e do Espírito Santo esteja com todos, todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus.
Aleluia.